Aí eu vou... Então essa música é uma música bem antiga mesmo, né? E a gente vai falar um pouquinho do Salmo 32, então eu coloquei essa música aqui pra gente cantar hoje, tá? Uma música sobre perdão, confissão. Depois a gente vai falar mais sobre essa música, mas vamos estar cantando ela então. Ela é mais ou menos assim. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na tua presença, Pai, diante da tua palavra. Queremos conhecer mais de ti. Queremos investir na nossa intimidade com o Senhor, com tudo aquilo que o Senhor é. Molda, Deus, tudo aquilo que nós somos, Pai. Nos ajuda a enxergar o pecado nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua mão sobre nós, Pai. Pai, queremos viver, Senhor, buscando dessa pureza de coração. Nos ensina, Senhor, a confessar os nossos pecados a ti, Senhor. A entender o valor do seu sangue precioso
que foi derramado naquela cruz por nós, e que é por conta do seu sacrifício, por conta da sua morte, por conta da sua cruz, é que nós temos o perdão dos nossos pecados, Senhor. Fala conosco nessa manhã, toca, Senhor, em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nós mais uma vez, Pai. Nós confiamos em Ti, deixamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos tudo isso e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá, a gente vai ler o Salmo 31, 32, 33, 34 e 35 hoje, né? E vamos lá para o nosso estudo de hoje. Espero que vocês estejam continuando essa leitura, né, de Salmos, porque a gente não está lendo de terça e quinta, mas assim, os capítulos que antecedem aí os nossos estudos são muito, muito bons. Puxa, Deus fala tanto comigo através dos Salmos, né? Espero que você também tenha essa busca pelo Senhor. Se caso você teve alguma dúvida, né, de algum estudo, algum versículo, algum ponto que você não entendeu, né, você pode mandar no meu WhatsApp que eu posso tentar encontrar uma resposta para você. Não sou detentor de toda a verdade, não sei tudo, né? Eu só estudo, né? Então o que eu tenho é material para estudar aqui. Gosto muito de estudar a palavra. E aí, se você tiver alguma dúvida, você me manda, tá bom? Bom, a gente vai ver o Salmo 31. O Salmo 31, então, ele tem o título de Lamentos de Louvor. Lamentos de Louvor, né? E aqui, mais uma vez, é um cenário onde nós vemos aí Deus trabalhando na vida do Davi, e o Davi, mais uma vez, saindo do seu momento de angústia e entrando no seu momento de segurança com o Senhor, né? Então, assim, Davi aqui, esse salmo, eu gosto muito dos comentários do MacArthur na hora de trabalhar com salmos, né? O MacArthur, ele deve ter estudado poesia, por exemplo, eu acho, né? Porque ele consegue dividir em blocos, cenários, etapas, assim. É muito legal, assim, o jeito que esse teólogo chamado MacArthur, ele olha os salmos, né? E aqui, no Salmo 31, existem dois cenários, né? O primeiro cenário, ele tá do versículo 1 até o versículo 18, e o segundo cenário está entre o 19 até o final do versículo 24. Né? Esse primeiro cenário, primeiro bloco, então o Salmo, ele vai trazer um cenário um pouco mais particular de Davi com Deus. E no segundo bloco, né, o segundo cenário, é uma perspectiva um pouco mais pública, né? É o público para com Deus, né? Então, dentro do primeiro cenário, desse primeiro bloco de 1 a 18, do versículo 1 até o versículo 5, a gente vê aqui que Davi, ele fala muito sobre a segurança e a salvação nele em Deus, né? Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim, versículo 1: Em ti, Senhor, me refugio, nunca me permitas que eu seja humilhado, livre-me da sua justiça, inclina teus ouvidos para mim, sê a minha rocha de refúgio, a minha fortaleza. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor ao teu nome, conduz-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio, em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, da tua verdade. Né? Mais uma vez aqui no versículo 5, a gente vê também mais uma frase de Jesus, né, na cruz. Quando Jesus, na cruz, ele diz assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Nós lemos 2 dias atrás, o 22, que falava: meu Deus, por que me abandonaste? Que era a frase. E tem
eu fiz uma vez, faz um tempo já, uma série de pregação chamada As 7 Últimas Frases de Jesus na Cruz, né? E as 7 últimas frases de Jesus na cruz, cada frase é uma pregação assim maravilhosa, assim, que Deus fala muito com a gente, né? Então um dia aí a gente pode até parar um tempo para a gente ver essas últimas palavras de Jesus na cruz. Todas elas têm um significado, um teor de ensino, um teor de adoração, e é muito legal poder ver isso, né? Então aqui no versículo 5 do 31, a gente vê mais uma frase de Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Mas é o que? É um momento onde Davi encontra refúgio no Senhor. E a palavra de Deus sempre diz: felizes aqueles que encontram refúgio no Senhor, né? Muitas vezes na nossa vida a gente tem a tendência de agir pela carne, né? E a gente vai direto tentando revidar o que atacaram sobre as nossas vidas. Mas feliz aqueles que se refugiam no Senhor, que no momento da dificuldade, ao invés de atacar, né, ao invés de deixar a carne falar mais alto, é entrar debaixo das asas do Senhor Jesus, do nosso Deus poderoso, e pedir o auxílio dele. Do versículo 6, dentro ainda do primeiro cenário, né, particular de Davi, do versículo 6 até o 8, a gente vê aqui uma palavra de discernimento e livramento, né, de como Deus livra o Davi das armadilhas, né? Então ele diz: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Exaltarei com grande alegria o teu amor, pois viste a aflição e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Então, assim, ele consegue detectar o erro, o mal, e ele consegue declarar para Deus o livramento dele contra os seus inimigos, né? Confio no Senhor. E aí a terceira parte do primeiro bloco seria do 9 ao 18, onde Davi aqui ele está falando sobre a vergonha e o alívio que Deus dá nas nossas vidas, né? Então a vergonha e o alívio. E aí ele fala assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista e o vigor e o apetite, né? A minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido da minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus inimigos, de medo e de medo para os meus amigos que me veem na rua e fogem de mim. Então essa vergonha, né, da luta, da batalha, dos inimigos atacando, né? E eu queria que a gente pudesse olhar em especial para o versículo 14. O versículo 14 ele diz assim: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está em suas mãos. Livra-me dos meus amigos, daqueles que me perseguem, né? E quando o versículo 15 diz assim: o meu futuro está nas tuas mãos, né? Então, assim, é essa ideia de que o salmista ele encontra esse alívio e essa segurança e esse refúgio naquele que é o detentor do meu amanhã, aquele que é o meu a minha segurança, né? E eu não sei se você entende, né, pessoal? Segurança e proteção são coisas um pouco diferentes, né? A segurança não significa que não vai acontecer nada de errado nas nossas vidas, que nós não vamos passar por aflições nas nossas vidas, não. Mas que Deus vai estar dando segurança nas nossas vidas por algo que é mais valioso do que até a nossa vida aqui na terra, que é a nossa eternidade com o Senhor, né? Então, assim, a gente vê que aqui a gente está vendo essa busca por Deus. E aí no versículo 16 ele fala assim: faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. E aí aqui esse versículo 16, pessoal, faze resplandecer
o seu rosto sobre o teu servo, é uma declaração de bênção. Eu não sei se você conhece a bênção sacerdotal, né? Vamos lá, abre comigo em Números capítulo 6, 24. Números capítulo 6, 24. Essa é uma bênção e vocês vão ver eu falando dessa bênção várias vezes, porque eu entendo que quando eu era bem adolescente e eu lia esse texto, eu falei, puxa, um dia que eu for um sacerdote, um pastor, eu vou poder falar isso para as pessoas, né? Aí a primeira coisa que eu faço quando é para abençoar alguém, eu leio esse texto, né? Então vamos lá, bênção sacerdotal. Números capítulo 6, de 22 a 27, vou ler tudo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o seu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Né? Se um dia você vai escrever uma carta para alguém que quer abençoar essa pessoa, coloca isso na carta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Né? Tem coisa mais abençoadora do que saber que Deus olha para nós, que Deus, ele é o nosso bom pastor, que nunca vai nos abandonar, que Deus é o nosso Pai querido e perfeito, que quer estar sempre do nosso lado. Ele quer estar mais com a gente do que a gente com ele, né? E assim, o dia que a gente entende isso, o dia que a gente entende que esse Deus é um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente, um Deus Ebenezer, né? Ebenezer significa até aqui o Senhor me ajudou, né? Quando a gente entende que ele é o nosso Elohim, que ele é o nosso Deus Rafá, né? A justiça, o nosso Criador. Então isso é uma bênção muito grande, né? E vocês e eu, que a gente está estudando a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós somos abençoados, porque nós estamos diante da presença, da graça, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, e você está sendo abençoado por isso, né? Voltando para o Salmo 31, então ele declara, né, o versículo 16, ele declara, faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, né? Que Deus resplandeça o rosto dele sobre as nossas vidas. E aí o segundo bloco vai do 19 até o 24, ele é dividido em duas partes, do 19 ao 22, ele vai falar sobre o testemunho e a exaltação divina, né? Então, assim, como é grande a bondade que reservaste para aqueles que te temem e que em vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação protege das línguas acusadoras. Né? Então a gente vê aqui que o Davi ele está dando um testemunho da bondade, né? da graça de Deus, das suas maravilhas. O versículo 21 ele fala assim, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, né? As maravilhas de Deus nas nossas vidas. E ele termina então 23 e 24, dando uma exortação humana, uma declaração humana, e aqui tem um ensino muito importante para as nossas vidas, tá, pessoal? Ele termina assim, amem o Senhor todos vocês, os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. E eu acho que aqui tem 3 verbos importantes, né? Amai ao Senhor, sejam fortes ou esforçai-vos no Senhor e Ele fortalecerá. E outra, esperai no Senhor. Amai ao Senhor, esforçai-vos no Senhor e esperai no Senhor, né? Que nós possamos olhar para isso, né? Quando eu olho para o Salmo 31, é isso que a gente deve enxergar, né? Vamos amar ao Senhor com todas as nossas forças, né? O grande mandamento de Deus, né? O resumo do grande mandamento de Deus é ame o Senhor seu Deus
com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo que você tem, né? E essa força e coragem, né, de uma certa maneira, em outra versão fala esforçai-vos, ou seja, nós precisamos nos esforçar em buscar ao Senhor, né? Não coloque toda não coloque toda a responsabilidade em Deus, porque você tem que fazer a tua parte também. Ele faz a dele, você precisa fazer a tua parte, né? Então, assim, nós precisamos olhar esse texto também dessa maneira. E o último verbo é esperai no Senhor, né? Confia no Senhor, descansa no Senhor, né? Aquele texto de Isaías 41, né, 30, né, que fala assim: aqueles que esperam no Senhor voam como águias, né? Que nós possamos ser essas águias do Senhor que voam, né, que correm e que andam, né? Que a gente possa esperar no Senhor. Vamos abrir, vai. Esse Isaías é muito bom. Isaías, calma aí, deixa eu ver se é 40 ou se é 41. 40, 30 e 31, né? Então, Isaías 40, vamos ler o 29, 30 e 31, né? O 29 diz assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam como águias, correm, mas não ficam exaustos, andam e não se cansam. E não sei se você já percebeu, né? Mas aqui nesse texto, esse versículo de Isaías, ele fala assim: voam, correm e andam. Geralmente, quando você traz uma mensagem, você vai de uma forma crescente, né? O crescente seria andam, correm e voam. Mas aqui nesse versículo ele fala voam, correm e andam. Por quê? Eu quero dizer uma coisa para você, que eu aprendi isso na minha devocional um dia, que eu achei fantástico, né? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal, de vez em quando você voa. A gente não voa toda hora, não é verdade? Você não vive a tua vida voando. Nem sempre nas fases da sua vida você está voando, né? Sabe voando quando você está num desespero e tem mil coisas para fazer, você tem que voar, né? Às vezes você voa, muitas vezes você corre, né? Que na nossa vida, às vezes a gente entra numa correria complicada, né? E isso para fazer, isso para aquilo para fazer. Mas sabe o que mais desgasta um ser humano? É andar. Porque andar é todo dia. Então, assim, voa, correm e andam. E andar é todo dia. Sabe o que mais desgasta a sua vida? Não é aqueles momentos corridos que você tem que, sabe, tá atarefado, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, não. Sabe o que mais desgasta a sua vida? É o cotidiano, é a rotina. A rotina que suga a tua energia. Às vezes a correria faz o que? Ela aumenta a nossa energia, aumenta o nosso ânimo, né? Quando você tem coisa para fazer, é um acampamento, é um domingo que precisa trabalhar, quando tem coisa para fazer, a gente está correndo, voando. E é desgastante, mas assim, muitas vezes isso dá energia pra gente. O que mata, pessoal, é a rotina. É ter que fazer almoço todo dia, ter que limpar a casa, ter que fazer isso todo dia. É isso que mata, né? Isso que mata. Né? Hoje em dia, aqui na quarentena, é engraçado, né? Porque a Débora tá indo trabalhar no consultório, né? Mas eu tô de quarentena para cuidar das crianças. Então é lavar banheiro todo dia, varrer a casa, fazer comida para as crianças. E aí, assim, fazer comida é terrível, né? Porque todo dia você tem que inventar uma coisa nova, né? Aí, assim, ai meu Deus do céu, né? Então, assim, eu vejo que essas coisas que te sugam a nossa energia, mas espera no Senhor que Ele vai renovar as suas forças. Por isso que o Salmo 31, ele termina com essa declaração: esperai no Senhor, todos vocês que esperam no Senhor, esperem no Senhor. Esperem no Senhor, confiem no Senhor, coloque a sua vida no Senhor.
Vamos lá, Salmo 32. Eu acho que o Salmo 32 é o salmo do dia, tá, pessoal? Esse aqui é o salmo, um dos salmos que eu mais gosto. O Salmo 32, né? E aí, vocês que estão anotando, escreve aí. Existem no Salmo 7 salmos penitenciais. Salmos penitenciais, de penitência, né? Salmos de perdão, salmos de confissão de pecado, né? Existem 7 salmos penitenciais, que são salmos de penitência. São eles: Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. Vou repetir para você que está anotando: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Se você for jogar na loteria hoje, aproveita esses números. Brincadeira. Não faz isso não. Tá? Mas assim, esses são 7 salmos que falam sobre a penitência, que falam sobre o perdão, né? Eu acho que os 2 mais famosos, mais lidos e mais utilizados são o 32 e o 51. E só uma curiosidade para vocês, tá, pessoal? Assim, para você ver como a Bíblia ela não é muito cronológica, né? A Bíblia não é muito cronológica, né? Se você ler a Bíblia de cabo a rabo, né, do Gênesis ao Apocalipse, se você for estudar bem a palavra, você vai ver que a Bíblia ela não é tão cronológica assim na sua ordem. Então eu vou dizer não chega a ser uma falha de cronologia, mas o Salmo é assim mesmo, é poema. Mas assim, o Salmo 32 e o Salmo 51 falam sobre o mesmo momento de Davi. Que momento que é? Aquele momento onde Davi peca com a Batseba, mata Urias, né? Sabe? Todo aquele pecado terrível de Davi, né? Que ele estava no seu palácio, todo mundo foi para a guerra, e o Davi ficou lá, passeando no seu palácio, olhou da janela, viu uma mulher tomando banho, desejou ela. Então, esse pecado de Davi, ele está relacionado com o Salmo 32 e o Salmo 51. Mas é muito engraçado que, na verdade, o Salmo 32 está numa forma escrita como se o pecado já foi realizado, ele já pediu perdão e ele já resolveu isso. E o Salmo 51 está no presente, né? O Davi está pedindo perdão naquele momento, ele está declarando o pecado naquele momento, está pedindo para Deus limpar e purificar, né? E fazer ele ficar alvo como a neve naquele momento. Então, na verdade, o Salmo 51 deveria vir antes do Salmo 32, né? Então o Salmo 32 ele deveria estar depois do Salmo 51, né? Mas ele está aqui. Bom, motivos do porquê disso ninguém sabe. Mas assim, eu acho que porque é poesia e porque os salmos, cada salmo tem um momento diferente, eu acho que não tem esse problema de cronologia e também não vejo isso como uma falha. É simplesmente uma recolocação. Né? Por exemplo, o livro de Jó deveria vir antes do livro de Gênesis, por exemplo. Né? Porque se você fosse colocar na ordem cronológica das coisas, o livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Então ele deveria ter vindo antes. Então assim, não necessariamente a gente segue a cronologia. Mas vamos lá. O Salmo 32, ele é dividido em 2 blocos. Né? Então ele vai do versículo 1 ao versículo 5. Esse primeiro bloco é um bloco onde o Davi ele está relembrando a lição que ele teve sobre pecado, confissão e perdão. Então ele está relembrando a lição de pecado, confissão e perdão. Né? Então o Salmo gira em torno dessas 3 palavras: pecado, confissão e perdão. Então o primeiro bloco fala de Davi relembrando essa lição, e o segundo bloco, do versículo 6 até o versículo 11, ele está repassando a lição que ele aprendeu. Né? Então assim, vamos dizer, o primeiro bloco ele está relembrando tudo aquilo que ele passou, e o segundo bloco ele está tentando falar para as pessoas queridas do meu coração,
Façam isso. Pensem no pecado, pensem na sua confissão e pensem no seu perdão, no perdão que Deus te dá se você confessar os seus pecados. Deu para entender? Então vamos lá. O Salmo 32 ele começa assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O 3 diz: enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer do dia e de noite. Aí eu vou ler na versão revista atualizada, porque geralmente é a versão que a gente canta, essa música que a gente cantou hoje, ela tá aqui, né? Versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava, versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio, né? E aí no versículo 5 ele fala: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Né? Então assim, é uma lição, né? Aí a gente já tá aqui vendo essa lição que Davi aprendeu nesse momento de dor, né? E aí vem essa ideia, né, pessoal? Quando a gente está em pecado, alguma coisa incomoda no nosso coração, não é verdade? É ruim, né? Quando a gente tem aquele pecado e parece que alguma coisa não resolveu. Duas coisas que eu quero aconselhar você. Primeiro, cuidado com a voz do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, mais uma vez, ele vem trazendo esses pecados na sua vida para te acusar, para te depreciar, para te derrubar, né? Deus, ele não vem assim mostrar para você o pecado para te derrubar, não. Ele vem para você vencer esse pecado, para você ser aprovado, né? Então é aquele negócio que eu falei para vocês, a tentação e a aprovação. A tentação do diabo é para te derrubar, né? O diabo ele tá toda hora falando para você assim: ah, você é ruim demais. Ah, você é incapaz. Ah, você não pode. Ah, você não faz direito. Ah, você só faz coisa errada. Ah, você tem pensamento impuro. Ah, você entende? O inimigo, ele vem com flechas para tentar destruir a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Então é muito importante que você entenda isso, pessoal. Constantemente nós ouvimos vozes. E eu não estou falando de esquizofrenia não, pessoal, porque estou falando que durante o nosso dia a gente ouve várias vozes na nossa cabeça, né? Passa várias vozes, né? E eu penso que é importante a gente sempre ouvir a voz de Deus nas nossas vidas, né? E essas vozes, elas vão se tornar algo importante para nós, né? Então assim, eu tenho alguns pastores que para mim são meus preferidos, né? E um deles é um cara chamado Andy Stanley. Andy Stanley, ele é da igreja de Atlanta, né? De Atlanta e do North Point Community Church. E eu já ouvi tanto esse cara, mas tanto, que chega uma hora que Deus fala comigo às vezes com a voz desse cara, né? De tanto que eu ouço, né? Eu acho que vocês daqui a pouco vão começar a ouvir a voz de Deus através do pastor Joel, né? De tanto que vocês me ouvem. Eu não sei como que vocês aguentam. Não enjoou ainda, né? Eu acho que se eu fosse eu já ia ter enjoado. Vocês me ouvem quase todo dia e domingo o cara vai lá e prega, né? Poxa vida, não sei como que vocês aguentam. Vocês estão de parabéns. Nem a minha esposa aguenta ouvir minha voz. Mas vamos lá. Então assim, vamos tomar cuidado com as vozes. Você pode ouvir a voz do diabo? Pode. Ele pode te atacar? Pode. Mas não aceita. Não aceita. Fica só com aquilo que Deus fala sobre você. A sua identidade, a sua, sabe, a sua autoconfiança não vem da voz do diabo, vem da voz de Deus em você, né? Então ouça a voz de Deus na sua vida.
Aí no versículo 6 até o 11, então Davi ele está repassando essa mensagem. Portanto, todos os que são fiéis orem a ti. Tu és o meu abrigo, versículo 7. E tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Acaso contrário, eles não obedecem. Né? Então, assim, o que o Davi está falando aqui? Né? Você é uma pessoa livre. Deus não trata você como as pessoas tratam os cavalos. Os cavalos, eles colocam um negócio assim para eles olharem só para frente. O cavalo, eles têm um negócio na boca para que eles não comam na hora errada e para que eles sejam guiados para um lado e outro. Deus não faz isso com você, não é verdade? Deus te criou em uma liberdade e isso é um amor gigante que Deus colocou na sua vida. Né? O amor de Deus é expresso muitas vezes na liberdade que Ele te dá para você tomar as suas próprias decisões. Então, de uma certa maneira, é por conta disso que o amor de Deus é real para nós, porque Ele nos deixa livre para tomar nossas próprias escolhas, mas também esse amor de Deus pelas nossas vidas, de nos dar essa liberdade, o que fez? Fez com que a humanidade escolhesse pelo pecado. Não é verdade? Então, quando você volta para Adão, você precisa entender o pecado e de como que ele começou em nossas vidas. Eu queria dar uma paradinha aqui para a gente pensar um pouquinho no pecado. Né? O que é pecado? Né? Pecado, às vezes a gente define pecado simplesmente como fazer coisas erradas. Né? Fazer coisas erradas é pecado? É pecado. Mas eu pergunto para você, não fazer as coisas certas é pecado? Você entende que o pecado não é só aquilo que a gente faz de errado, mas o pecado também pode ser aquilo que a gente não faz de certo? Não é só porque eu não errei que eu não pequei. E é isso que é o grande problema. Eu acho que para mim, o grande problema da humanidade é o reconhecimento do pecado. A gente não consegue reconhecer o pecado das nossas vidas. A gente não consegue reconhecer que nós temos esse pecado que agride o coração de Deus. A gente sempre fala assim, né? Mas o que eu fiz? Eu não matei, eu não roubei, eu eu minto um pouquinho só aqui, ali e tal, assim, né? Isso não tem nada, né? Pouquinho. Você entende que a gente sempre busca uma autojustiça quando a gente se depara com a palavra pecado. Aí eu quero trazer uma definição de pecado para vocês, tá, pessoal? Pecado, então, segundo o teólogo Wayne Grudem, ele diz o seguinte: pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, em atos, atitudes e natureza. Vou repetir. Pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, em atos, atitudes ou natureza. Né? Então é isso. Essa definição, talvez essa é a definição teológica mais abrangente e simples para a gente entender. Então o pecado é qualquer falha em obedecer. Quando você erra em obedecer aquilo que Deus quer, a sua lei moral, quando você falha em atos, em atitudes ou em natureza, né? Então, o que é a lei moral, pessoal? A lei moral de Deus, cada um tem a sua lei moral, não é verdade? Cada um aqui tem o seu certo e errado, né? Para você já viu aquela história de que a gente nunca pega o hashi e finca no Gohan, assim, dentro do Chaoan? Você nunca finca assim o hashi no Gohan, porque aquilo simboliza morte, é uma coisa assim, né? Então, tipo, dentro da sua lei moral, você considera isso um erro. Dentro da sua lei moral, participar de uma reunião e você ficar mascando chiclete é errado.
Dentro da lei moral de algumas casas, por exemplo, ninguém entra em casa com sapato, deixa o sapato lá na porta e entra. Então cada um tem uma lei moral. Existe também a lei moral de Deus. E onde está a lei moral de Deus? Está na Bíblia. A palavra de Deus é a lei moral de Deus. Então a lei moral de Deus é tudo o que Deus é. Tudo o que Deus é confirma a sua lei moral. Deus odeia o pecado porque o pecado contradiz quem Deus é. Então, quando você vai lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 17, você vê todas aquelas declarações, os 10 mandamentos, né? Então Deus falou assim: eu sou o seu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo. Versículo 5, não te prostrarás diante deles, né? Então assim, versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor Deus, né? Então assim, toda essa ideia de que tudo que a gente faz que contradiz a lei moral de Deus é pecado, né? Então assim, a base do pecado, do certo e do errado, está em cima dos 10 mandamentos. E ali os judeus ali, os fariseus, eles pegaram esses 10 mandamentos e subdividiram em mais 360 novas leis. E aí eles criaram essas novas leis que precisavam ser cumpridas, né? Então, vamos ler um versículo aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, capítulo 3, diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, a falha de obedecer à lei moral também está na nossa natureza, na natureza do ser humano, de não buscar a Deus em primeiro lugar, né? A nossa primeira reação diante da vida não é buscar Deus, é buscar as nossas próprias coisas. Nós somos guiados por aquilo que nós somos, né? E aí o que acontece? Por conta da carne ter caído no pecado, a nossa primeira reação, a nossa primeira ação em vida não é buscar Deus, é buscar as nossas coisas, é buscar a nossa satisfação humana, né? E aí Deus, ele fica assim, sei lá, em 10º plano da nossa vida, até o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, até o dia que nós abrimos os nossos olhos e percebemos que Deus é tudo em nós, até o dia que nós percebemos que Deus é a nossa suficiência e que nós não precisamos de mais nada que seja a presença de Deus nas nossas vidas. E aí a coisa muda. Aí a coisa muda porque aí a gente está agora buscando uma solução para esse pecado nas nossas vidas. Bom, deixa eu parar aqui nessa definição de pecado, senão a gente vai ficar só falando nisso. Mas olhando para o versículo 8, lá no Salmo 32, pessoal, vamos voltar para o Salmo 32. O versículo 8 ele diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que se deve seguir, aconselharei e cuidarei de você. Aqui tem 4 verbos muito importantes para a nossa vida, né? Então ele fala instruir, ensinar, depois ele fala aconselhar e cuidar, né? Então são as ações de Deus nas nossas vidas. Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando, Deus está nos aconselhando e Deus está cuidando de nós. E esses 4 verbos têm a ver com a formação da sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, né? Então assim, esse versículo 8 ele vai trazer para nós que quando nós pensamos sobre pecado, confissão e perdão, nós estamos, na verdade, sendo instruídos por Deus, ensinados por Deus, aconselhados por Deus, e isso é uma expressão de cuidado de Deus sobre as nossas vidas.
né? Então é importante a gente olhar para essa dinâmica desses verbos dentro do Salmo 32 para entender essa questão do pecado, da confissão e do perdão, né? E só para a gente entender um pouco, fechar essa ideia de pecado, é importante que você entenda que toda vez que você confessa o seu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar de toda injustiça. Então, 1 João, anota 1 João 1,9, né? Esse versículo é aqueles que a gente precisa decorar, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, pode confiar, pessoal. Quando você pedir perdão ao Senhor, Deus te perdoa. Pode confiar, né? E uma forma eu gosto de falar isso, porque de entender que Deus perdoa, né? Deus perdoa o nosso pecado, olhando para a vida do Natanael. Natanael foi um dos discípulos de Jesus que Jesus chamou para andar com ele, né? Vamos abrir em João, capítulo 1, 45? É muito interessante isso, pessoal. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Ele vai dizer assim, olha só, deixa eu ver se... Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. O Jesus, ele chamou o Filipe, né? E o Filipe seguiu a Jesus. Aí o Filipe saiu correndo para chamar o Natanael. Aí no 45, o Filipe diz assim, o Filipe encontrou com o Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Versículo 46, o Natanael duvida, né? Quem? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o Filipe diz, vem e veja. Versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, veja bem, o Natanael estava duvidando de que o Filipe tinha encontrado com o Messias. No 47, o Natanael vê Jesus se aproximando e Jesus fala para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí versículo 48, Natanael diz assim, de onde você me conhece? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aí que vem uma coisa que, se você não estuda teologia, você não vai aprender, né? A não ser que você ande com o pastor Joel, aí o pastor Joel te dá essas dicas, né? Mas assim, o Natanael, ele estava duvidando da identidade de Jesus como Messias. Aí o Jesus ele desce e fala para o Natanael, você é um verdadeiro israelita, e ele fala assim, você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, né? Em algumas versões falam que não há dolo, e algumas versões falam que não há pecado, né? Porque o Natanael estava sem pecado naquele momento, ele não tinha falsidade. E aí o Natanael fala, mas de onde você me conhece? Aí Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. E aí que vem o segredo, né? O que significa debaixo da figueira, né? Só porque Jesus falou que ele estava debaixo da figueira, então tudo se resolve. Então beleza, então você é o Messias, o Salvador do mundo, eu acredito em você, vou largar tudo na minha vida para te seguir. Será que é isso? Né? Então o segredo da figueira é o seguinte, pessoal. Na cultura judaica, todo judeu, quando ele ia pedir perdão de um pecado, o que ele fazia? Ele ia debaixo de uma figueira pedir perdão, né? E quando você vai pedir perdão do seu pecado, convenhamos, você não quer que ninguém esteja lá, não é verdade? É você e Deus, não é verdade? Você vai confessar um pecado, você não quer que ninguém... Você não fica confessando pecado lá na igreja, do lado dos seus irmãos, né? E declarando todos os seus pecados de voz alta. Não. Quando você pede perdão, você vai... Então o judeu, quando ele queria pedir perdão, ele ia para debaixo da figueira e ele pedia perdão ao Senhor embaixo da figueira. Então quem estava embaixo da figueira? Natanael e Deus. Aí quando Jesus desce, ele fala assim, olha, você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo, em quem não há pecado. Natanael fala, de onde você me conhece? Não, eu estava lá com você,
eu te vi debaixo da figueira. Aí o Natanael faz uma conta na cabeça dele e fala assim, bom, lá debaixo da figueira não tinha ninguém, só tinha eu e Deus. E se esse cara estava comigo debaixo da figueira, esse cara só pode ser Deus. E aí o Natanael, aí você vê assim, o Natanael, versículo 49, ele diz assim, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Né? Então, de uma certa maneira, o que eu estou falando para vocês? Que se você confessar o seu pecado, Deus vai te perdoar. Porque aqui você vê que Jesus olhou para o Natanael, que acabou de vir debaixo da figueira, e confessou os seus pecados, e ele estava completamente livre, ele estava sem falsidade, ele estava puro do seu pecado, porque todo o pecado que ele tinha nesse dia, ele deixou ali embaixo da figueira. E daquele momento da figueira até ele encontrar com Jesus, ele ainda não tinha pecado. E aí Jesus fala, eu te conheci, eu estava com você quando você estava debaixo da figueira. E eu queria até dizer uma coisa para vocês. Você já viu o confessionário da Igreja Católica? Muitos confessionários da igreja, que é um quartinho de madeira, que você só entra o padre num lado e você no outro para você confessar os seus pecados. A maioria desses confessionários, eles são feitos de madeira e tem um desenho de uma figueira em volta dele. Né? Sabe por quê? Porque essa era a cultura judaica. Os judeus, quando ele queria pedir perdão, ele ia debaixo de uma figueira e ele pedia perdão ao Senhor. E a Igreja Católica fez essa assimilação de que o confessionário é feito de madeira e que nessa madeira está desenhada uma figueira. O padre é a representação de Deus aqui na terra e a pessoa entra debaixo da figueira para fazer o quê? Pedir perdão e a penitência dos seus pecados. Né? É interessante a gente ver isso. Vamos lá, vamos voltar para o 33 agora, tá, pessoal? Senão a gente não vai terminar hoje aqui esse negócio. Então o 33, então, ele é um louvor, é um salmo de louvor, é um hino de louvor ao Senhor. Né? E é importante a gente olhar, dentro desse Salmo 33 existe uma ordem. E o Salmo 33, na verdade, é praticamente um culto. Né? Porque ele tem um prelúdio, ele tem as razões da adoração, ele tem a resposta do louvor da adoração e tem uma oração final. É praticamente um culto. O capítulo 33 é praticamente um culto. Então, do versículo 1 até o versículo 3 é o que se chama de prelúdio, né? É aquele momento que meio que antecede o culto, né? Onde é uma preparação para o culto, é um momento onde a gente prepara o nosso coração para Deus. Sabe, pessoal, eu acredito no seguinte, eu acho que o culto não é uma coisa para ser assistida, eu entendo que o culto é uma coisa para ser participada. Nós não assistimos culto, nós fazemos parte do culto, né? Então, assim, esse prelúdio, na verdade, seria aqueles momentos antes de você entrar em culto ao Senhor. E aí que eu acho, sabe, pessoal, eu fico assim meio incomodado comigo mesmo, sabe? E aí eu acabo me incomodando com as pessoas, mas eu tento não externar esse meu incômodo para as pessoas, para não deixar as pessoas meio encabuladas. Mas eu acho que, por exemplo, se o culto começa às 9h30, no mínimo às 9h20 a gente já devia estar lá. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque o nosso prelúdio é esse preparo do nosso coração para entrar no culto. Né? Então, se você está todo agitado, né? A gente chega lá, aí começa a cumprimentar as pessoas, começa a dar risada, começa, que bom que eu faz tempo que eu não te vejo, vou te abraçar, eu vou tomar um cafezinho aqui e tal, assim. Aí a gente fica tão agitado, de repente a gente entra no culto, você entende? Que a gente não se preparou para entrar no culto, né? Eu, assim, não só no culto, não só fazer parte do culto, mas como eu sou muitas vezes aquele que prega no culto, eu tenho que chegar com mais antecedência, eu preciso me preparar mais, né? E eu gosto muito de chegar no culto, antes do culto, me ajoelhar na cadeira e, sabe, falar, Deus, prepara meu coração. Eu não vou só assistir, eu não vou só participar desse culto, mas eu vou ser aquele que vai ser um instrumento do Senhor para pregar a tua palavra.
Eu preciso aquietar meu coração antes de cultuar o Senhor, né? Antes de cultuar o Senhor. A gente acha muitas vezes que o louvor é um aquecimento para a palavra de Deus. Não é, pessoal, não é. Todo culto tem uma sequência lógica e é importante a gente entender isso. Essa sequência, ó, mais uma palavrinha para você guardar, você que é novo na fé. Essa sequência do culto a gente chama de liturgia. Liturgia é essa ordem do culto, né? Você tem o começo, o meio, a introdução, né? Que nem fazer uma redação, né? Você tem essa ordem do culto. Então, do versículo 1 ao versículo 3 é um prelúdio de louvor. Cantem com alegria ao Senhor, todos vocês que são justos, louvem o Senhor com harpas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, né? Então, aquele momento de aquietar os nossos corações, de nos preparar para o culto do Senhor, né? Experimenta nesse domingo. Nesse domingo a gente tenta começar o culto pontualmente às 9h30, mas assim, tenta antes de começar o culto, já começar a aquietar o seu coração, já ficar calminho, já orar ao Senhor, pede perdão de tudo que você tá passando na sua cabeça, se prepara, né? Eu e minha esposa, a gente tem um combinado, sabe? Porque assim, a gente que, principalmente que a gente serve no culto, né? E eu que prego no culto, a gente não pode entrar no culto assim com o coração pesado, sabe? Então eu e minha esposa, a gente chegou num acordo de que de sábado para domingo não pode brigar. De sábado para domingo não pode brigar. Se tem alguma coisa para resolver entre nós, deixa para segunda-feira. Sábado para domingo a gente não pode brigar, não pode ter assunto complicado. Né? E a gente chegou nessa conclusão, né? A gente que vive do ministério, que vive a gente não só entra no culto para cultuar o Senhor, não, a gente faz parte da organização do culto, né? Então, a gente não pode estar com o coração pesado. Então, eu e minha esposa, né? E aí eu vi que alguns casais, amigos nossos, aprenderam e fazem isso. Eles combinam entre eles, ó, de sábado para domingo, não é para brigar, não é para trazer assunto complicado, deixa para resolver outro dia, a não ser que seja urgente, que não tenha como não resolver, né? Mas assim, o que dá para resolver outro dia a gente resolve. A gente não fala de nada que atrapalhe o nosso relacionamento, nada que vai pesar o nosso coração, para que domingo a gente esteja livre, tranquilo para cultuar o Senhor. Então nosso preparo começa no sábado, mas assim, chegar um pouco antes na igreja, sabe? Agora que a gente está fazendo culto online, o YouTube da igreja fica lá, né? Aí você deixa lá já aberto e você dá uma acalmada, prepara seu coração. Esse é o prelúdio das nossas vidas. Do versículo, voltando para o Salmo 33, do versículos 4 ao 5, a gente vê a razão para a adoração. E a gente vê o versículo 4 falando sobre o poder soberano de Deus. O versículo 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz, né? Ou seja, em tudo o que faz, ele é o poder soberano de Deus. E o versículo 5 fala sobre a providência de Deus. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então é a justiça e retidão. São as razões da nossa adoração. O versículo 6 ao 19, então, que é o maior bloco aqui, ele trabalha então a resposta do nosso louvor, né? Versículo 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele junta as águas do mar num só lugar. O poder soberano do Criador, né? Do Criador de todas as coisas. E do versículo 10 ao 19 ele fala mais uma vez sobre a providência, né? Do versículo 10 ele diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Ele é soberano em tudo aquilo que é o seu propósito, né? Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus, né? Então é a providência de Deus. E versículo 20 até o 22, então, é a oração final, ou seja, ele diz: a nossa esperança está no Senhor, ele é o nosso auxílio e proteção,
Nele se alegra o nosso coração. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então é o final do culto, né? E eu queria dizer para vocês que o culto precisa ter ordem, né? Eu não gosto de culto que tem hora para começar e não tem hora para terminar, né? Lá na outra igreja que eu servi, cada pastor cuidava de um culto, né? E tinha um culto lá que começava às 5 da tarde e às vezes acabava às 10h30, 11 horas da noite. Imagina, 5 horas de culto, né? Então não tinha hora para terminar. 1h15 de louvor. O pastor começava a pregar, fala o quanto você quiser. E é interessante que assim, é uma forma de culto. Cada pastor faz o seu formato, né? Eu acho que a coisa tem que ter uma certa ordem, né? O máximo que a gente puder. E eu vejo assim que, claro que eu não fico preso exatamente à ordem do culto, mas eu fico mais preso ao que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Então se passa um pouquinho, ou se acaba um pouquinho mais cedo, eu fico tranquilo em terminar o culto na hora que o Espírito Santo fala no meu coração. Ah, beleza, tá na hora de terminar, né? Aí termina. Mas assim, eu acho que tem que ter uma ordem. Ordem hierárquica, no sentido de que você tem as pessoas que coordenam o culto, o dirigente do louvor, o pregador, né? E assim por diante, tem uma ordem hierárquica do culto, mas o culto tem que ter ordem, né? E eu queria que você guardasse um versículo que fala sobre a ordem do culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40. 1 Coríntios 14, versículo 39 e 40. Na verdade, esse capítulo fala sobre as profecias, como que faz a profecia, dom de línguas, né? E aí nessa confusão, o Paulo ele diz o seguinte, 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não o proíbam em falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Olha só que interessante. Tudo deve ser feito com decência e ordem, né? Então, assim, por isso que eu entendo que é muito saudável a gente produzir um culto, né? E fazer um culto onde a gente tem decência e ordem, né? A ordem do culto, por isso que é tudo organizado. Eu gosto de culto organizado, sabe? Eu gosto de todo mundo saber o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e o que é para fazer. Cada um faz a tua parte e a gente faz o culto dessa maneira. Vamos lá, versículo Salmo 34. O Salmo 34, o tema do Salmo é provai que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, né? Esse Salmo 34, pessoal, vocês lembram quando a gente estudou em 1 Samuel aquele texto onde o Davi ele se fez de louco na frente de um rei de um povo estrangeiro, porque eles iam matar ele, né? Porque eram inimigos. Mas assim, aí o Davi se fez de louco. E aí o Abimeleque, que na verdade não é um nome, mas é um título, né? Esse rei, ele olhou pro Davi e falou assim, esse menino tá louco, né? E esse menino tá louco, eu que não vou mexer com ele não, porque tá louco. E aí o Davi se livra dessa situação por conta desse fingimento de louco dele, foi uma saída dele, né? E aí, assim, essa história tá escrita em 1 Samuel 21, de 10 a 15, mas assim, vários comentários fazem essa relação, que o Salmo 34 é o Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante do Abimeleque, que o expulsou e ele partiu, né? Então, Davi teve um livramento do seu perigo por conta dessa fingimento de loucura dele, né? Então, esse Salmo 34, ele tá dividido em dois blocos, né? O primeiro bloco de 1 a 10, que é o testemunho pessoal de Davi, e o outro bloco é o do versículo 11 até o versículo 22, que é um ensino que se dá sobre
essa situação, né? Então, do versículo 1 até o 10, o versículo 1 ao 3 é um convite para todas as pessoas adorarem a Deus, né? Então, bendirei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre te louvarão e minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Então, é um convite, né? Davi está convidando as pessoas a adorar com ele. O versículo 4, ele fala, busquei o Senhor e ele me respondeu. Você está vendo que é um testemunho? Ele está testemunhando para nós, para as pessoas, busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores, né? Então, assim, a gente vê que isso é um temor. Mas eu queria, para não me delongar muito, eu queria que você olhasse para o versículo 7, que é um versículo que eu queria trazer um entendimento para vocês, porque muitos aqui entendem esse versículo 7 de uma forma um pouco errada, tá, pessoal? Presta atenção, o versículo 4, capítulo 34, versículo 7, tem um versículo, o versículo diz o seguinte, que é um versículo bem famoso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? E aí, assim, o que eu acho, né, de um erro que a gente costuma fazer nesse texto, é achar que esse anjo é o nosso anjo protetor, né? E o meu perigo, e o perigo que eu vejo nesse texto, é você começar a confiar mais em anjo do que no próprio Deus. Você já viu gente, quando a criança vai dormir, e fala assim, agora a gente vai orar para o anjinho protetor, né, sentar do seu lado e ficar aqui protegendo você, porque aí vem o versículo, né, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Você entende que o perigo, pessoal, aqui é de você acreditar mais em anjo do que no próprio Deus, né? E aí eu tenho um estudo, não vou dar ele agora que vai demorar muito, mas eu tenho um estudo sobre os anjos, demônios e Satanás. Acho que eu já dei na nossa igreja, né? Quando eu dei os 20 fundamentos da fé cristã, e eu falei sobre anjos, demônios e Satanás. É um assunto muito legal. Para quem quiser, eu mando um link para você assistir essa aula que eu tenho ela gravada, né? Mas a ideia, pessoal, é assim, que nós não podemos dar mais valor a um anjo do que para o próprio Deus, né? Esse anjo que está falando assim, o anjo acampa ao redor dos que o temem, a gente tem que pensar no próprio Deus. Abre comigo no Salmo 91, 11 e 12. Salmo 91, é aí no Salmo mesmo. Salmo 91 é aquele salmo de proteção, sabe? Que todo mundo que tem uma Bíblia mirador, aquela Bíblia gigante, deixa aberto no Salmo 91 para Deus proteger a tua casa, achando que porque a Bíblia está aberta no Salmo 91, a casa está totalmente protegida. Não. Mas assim, Salmo 91, 11 e 12 diz assim, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você lembra que Jesus Cristo, quando ele foi tentado ali na tentação do deserto, nos 40 dias de jejum, o Satanás ele veio com esse versículo e falou assim, Jesus, se joga do penhasco, por quê? Porque os anjos do Senhor lhe dará ordem a seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Você entende? E o que eu queria dizer para vocês é assim, eu quero que vocês tomem um cuidado para não fazer isso com as suas crianças, né? Vamos orar para o anjo protetor estar protegendo você. Não, pessoal, a gente não ora para anjo. Pessoal, ninguém ora para anjo, ninguém canta para anjo, ninguém adora anjo, tá, pessoal? O anjo é inferior do que o ser humano. O maior desejo dos anjos era se tornar um ser humano. Entendeu? Então, assim, não ora para anjo. Não ora para anjo, por favor, pessoal. A gente não ora para anjo nenhum. A gente ora para o Senhor. O Senhor, esse anjo que está falando aqui no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, é para a gente entender o seguinte, o próprio Deus,
Ele protege as nossas vidas e se precisar, ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Mas volta sempre a sua oração, o seu clamor, o seu amor, a sua dedicação, a sua oração é sempre para Deus. Nunca ore para anjos, tá, pessoal? A gente não canta para anjo, a gente não adora anjo, a gente não louva anjo e a gente não busca anjo na nossa vida, a gente busca o Senhor. Agora, o Senhor tem os seus seres celestes. Então, existe uma batalha espiritual que é esse negócio dos anjos, né? Que estão lutando nas regiões celestiais ao nosso favor. Mas, assim, não ore para anjo nenhum, tá, pessoal? Toma cuidado com isso. Não fica orando para anjo protetor, não. Deus é muito mais poderoso que anjo. Ora para Deus logo de uma vez, né? Em vez de ficar orando para anjo, tá? Então, eu quero que vocês tomem esse cuidado. Então, esse primeiro bloco fala sobre o testemunho de Davi em relação a essa providência de Deus. E aí, do versículo 11 em diante, é o ensino. E aí, do versículo 11 em diante, a gente vê aqui Paulo trazendo assim, eles falam assim, olha o versículo 11, pessoal. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor ao Senhor, né? Então, assim, Deus protege quem? Aqueles que temem ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Agora eu vou te explicar, né? Então, assim, do versículo 11 em diante é o ensino de como receber essa proteção de Deus. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, né? Pergunto para você, quem aqui quer amar a vida e ter dias felizes? Levanta a mão, né? Eu quero, né? Todo mundo quer, não é verdade? Não é verdade? A gente quer ter uma vida feliz, não é verdade? Então o salmista está dando aqui, Davi está dando algumas dicas para você. Uma delas é: guarde a sua língua do mal e da falsidade. Guarde a sua língua do mal e da falsidade, versículo 13, né? Dos lábios de falsidade. Então, assim, a gente que conversa muito com as pessoas, toma cuidado com fofoca, toma cuidado com palavras de maledicência, né? Toma cuidado com a sua própria boca, do que vai sair dela, né? E aí, assim, aí eu vou dar uma dica para vocês, eu sempre dou essa dica, né? O crivo das 3 peneiras, né? Quando alguém vier falar alguma coisa, vai chegar para você assim, menina, você não sabe dar melhor, vou te contar. Antes dela contar, pensa assim, o que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras, né? Se você não sabe o que é, entra na internet, põe no Google o crivo das 3 peneiras que você vai ver o que eu tô falando, né? Então tudo que a pessoa vai falar para você tem que ter, sabe, tem que ser bom, tem que ser verdadeiro, tem que fazer o bem, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, guarde a sua língua do mal. Outra lição que ele dá, a segunda lição é: afaste-se do mal e faça o bem, né? Então, assim, essa é uma outra dica para temer ao Senhor. Você se afasta do mal. E eu digo para vocês uma coisa, pessoal. Nesse tempo de quarentena, o nosso mal está exatamente onde vem o nosso bem. Assim como você usa a internet para fazer a devocional e receber coisas boas, a internet tá cheio de porcaria. Cheio de porcaria, né? Assim como tem filmes bons, tem filmes ruins também. Então, assim, quer temer ao Senhor? Afaste-se do mal. Afaste-se do mal. É importante a gente ter esse tipo de pensamento. E a terceira lição que ele dá aqui, né? Ele fala assim, versículo 14, busque a paz com perseverança. Se ele está falando para buscar a paz com perseverança, é porque não é fácil, né? Se fosse fácil, ele só ia falar assim, busque a paz aí, pronto, ponto final. Não, busque a paz com perseverança, ou seja, é uma maneira de você precisa buscar. E aí o versículo 15 fala que os olhos do Senhor estão atentos, o 16 fala sobre a justiça de Deus, o 17, os justos, o Senhor que clamam, os justos que clamam, o Senhor vai sempre os livrar. E o versículo 18, ele diz assim que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e os salva, né? Importante você pensar nisso. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado.
Ou seja, quando você reconhece que você é pequeno diante do Senhor, quando você reconhece que você é pecador miserável e que você só existe por conta da misericórdia de Deus, quando você olha para a cruz, né? Sempre que você pensar num coração quebrantado, pensa naquela música. Pela cruz me chamou, né? Porque exatamente aquilo que ele está cantando, olhar para a cruz, né? O quebrantamento dos nossos corações, amém? E aí o versículo 20 e 22 termina com o juízo de Deus, e talvez aqui é uma palavra que eu queria trazer para vocês, essa palavra escatológica. Você já ouviu falar nessa palavra escatológica? Escatologia, na verdade, é o estudo do final dos tempos, né? Então nós vamos ver vários salmos escatológicos, onde fala sobre o juízo de Deus no final dos tempos. Bom, para terminar, vamos para o capítulo 35. O capítulo 35, então, ele fala sobre o castigo dos adversários, e na verdade, Davi aqui, ele está fazendo um lamento individual, né? Você vai ver que é um lamento meio que na primeira pessoa de Davi, e esse salmo está dividido em três ciclos. Do 1 ao 10 é o ciclo dos ataques que Davi estava sofrendo. O segundo ciclo vai do versículo 11 ao 18, que é as calúnias, né? Tem uma palavra aqui, pessoal, opróbrio, né? Você já ouviu falar na palavra opróbrio, né? O versículo, capítulo 15, deixa eu ver onde que ele fala, no versículo 11. Não sei onde está, pessoal. Eu não vou, que o meu tempo está acabando aqui. Mas ele fala sobre essa palavra dessas calúnias, né? Esse falso juramento que as pessoas fazem contra Davi, né? Que é do versículo 11 até o versículo 18. Do 11 ao 16, ele pede para Deus examinar o seu entendimento. O 17, ele clama por uma ação de Deus momentânea, na hora. Ele fala assim, Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. E o versículo 18, então, ele promete louvor na ação de Deus. Então, se Deus agir sobre a vida dele, ele vai adorar a Deus. E finalmente o terceiro ciclo desse capítulo é o do 19 até o 28, que ele fala que o Davi, ele de uma certa maneira, ele esperava as zombarias que poderiam acontecer, né? Do versículo 19 a 21, ele fala do julgamento de Deus. Do versículo 22 ao 26, ele ora por justiça a si mesmo, né? Versículo 22 assim: Tu viste, Senhor, não fiques calados, não te afaste de mim, Senhor, acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor, né? Então ele está clamando por uma justiça para si mesmo, e termina com 27 e 28, prometendo louvor ao Senhor. Cante de alegria e regozijo todos os que desejam ver aprovada a minha inocente, sempre repitam: Senhor, seja engrandecido, ele tem prazer no bem-estar do teu servo. Presta atenção, o Senhor tem prazer no bem-estar do teu servo, e a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro, né? Então esse salmo ele é dividido nesses blocos para a gente poder entender um pouco melhor daquilo que Deus tem para nós. Amém? Muito bem, pessoal. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida do que a gente estudou hoje? Pastor, Sim. No capítulo 34, versículo 19 e 20, aqui fala da crucificação de Jesus, né? 34. 19 e 20. E que os ossos de Jesus não foram quebrados, né? É uma profecia do reconhecimento do Messias, né? E aí, assim, mesmo que... Porque, assim, quando Jesus foi crucificado, né? Como começou uma tempestade ali na morte de Jesus,
Aí os soldados romanos, eles quebravam as pernas, os ossos das pernas das pessoas crucificadas para eles não fugirem, né? Se caso eles não tivessem morrido na cruz. Mas o que aconteceu com Jesus? As pernas de Jesus não foram quebradas, os seus ossos não foram quebrados. Aí um dos soldados foi lá e furou Jesus com uma lança. Então, assim, cumpre-se a profecia do Messias. Aqui é uma profecia messiânica para declarar quem era esse Jesus. E aí fala que os seus ossos não seriam quebrados. Então, assim, os dois tinham 3 pessoas sendo crucificadas. Os 2 ladrões, eles tiveram as suas pernas quebradas, mas o próprio Jesus não teve a sua perna quebrada, ele foi perfurado. E aí naquela perfuração até sai água, né? Mas essa aqui sim é uma profecia para confirmação do Messias que estava por vir. Isso mesmo. Mais algum comentário? Não? Tá bom. Então amanhã é sábado e amanhã a gente tem a continuação da nossa devocional, né? E se eu não me engano, a gente vai aí do 36 até o 40, né? E a gente vai estudar junto amanhã de novo, tá bom? Vamos orar então, vamos terminar esse dia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Quero estar colocando cada pessoa nessa devocional e também todas as pessoas que ouvem essa devocional depois na gravação, que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida de cada um, que o Senhor seja derramando do teu amor, da tua proteção, que nós possamos encontrar segurança em ti e que nós possamos reconhecer o pecado em nossas vidas, confessar os nossos pecados a ti e ser perdoados pela tua graça e pela tua misericórdia. Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor e que o Senhor nos guie nesse dia, que nós possamos honrar o teu nome e glorificar o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Te adoramos e te glorificamos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, pessoal.